Queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 2, analisaremos os versículos de 23 a 25. No texto bíblico está assim registrado: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, acontece o fato entre Jesus e o povo, de modo geral, durante as celebrações da Páscoa em Jerusalém, e esta passagem destaca a impressão causada por Jesus sobre o povo e revela uma atitude de Jesus de desconfiança em relação às manifestações de crença dos judeus. E é claro que Jesus observa isso porque, na sua superioridade, ele não se deixa contaminar pela vaidade, pelos elogios, e ele sabe muito bem o que existe no coração dos homens. Ele vê além da matéria. Pastorino, por exemplo, vai comentar sobre o assunto na sua coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 1. Ele comenta assim: o povo admira-se e acredita, mas é a fé externa e fraca. Essa fé baseada em coisas externas, sem um amadurecimento interno, é abalada por qualquer vento, esturricada por qualquer sol. Então, ele está lembrando da parábola do semeador, né? Que as sementes lançadas na pedra, ela acaba sendo queimada pelo sol. Bem o sabe Jesus, ninguém precisa adverti-lo disso. Ele vê o íntimo, lê os corações, sabe o que está no homem. Não se ilude com os aplausos fáceis, com os elogios corriqueiros, e por isso não confia neles, nem lhes revela o segredo do reino, que só pode ser desvelado aos maduros, aqueles cuja fé nasce de dentro para fora. A pregação é feita de acordo com a necessidade e a capacidade dos ouvintes. Para nós, a lição é preciosa. Nada de acreditar em qualquer recém-chegado, por mais entusiasmado que nos pareça e que se diga. Nada de abrir o nosso coração. Não deis as coisas santas aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, já registrou Mateus no capítulo 7, versículo 6. Então, na interpretação mais profunda dessa passagem, nós vamos compreender por que muitos permanecem às portas do templo sem nele conseguirem penetrar, porque fundamentam sua fé nos fatos externos. E há uma questão que a gente precisa destacar nessa passagem, a questão da vaidade. É causa de fracasso de muitos missionários. Quando alguém se destaca na multidão, costuma ser alvo de elogios e bajulações. É muito fácil se deixar contaminar pela vaidade e comprometer com isso a própria tarefa. Mas Jesus via além das aparências, e essa é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. A respeito desse assunto, Emmanuel, no livro Fonte Viva, pela psicografia de Chico Xavier, na lição 109, ele vai tecer considerações sobre o versículo 25. Ele bem sabia o que havia no homem. É uma página a que ele deu o título A Exemplo do Cristo. E ele comenta assim: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos,
mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que havia em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, das dificuldades do nosso presente recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Que linda passagem, não é? Então, meus amigos, ficamos por aqui e nos voltaremos a encontrar no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço.